Olá, pessoal! Lembram que na aula passada eu tinha deixado alguns exercícios para vocês treinarem, para ver se vocês realmente entenderam o que são as funções de linguagem? Então, nessa aula a gente vai corrigir então os exercícios que nós vimos na aula anterior. Lembrando lá, não são os 3 primeiros que eu dei a resposta para vocês, mas sim são os 3 últimos do qual eu pedi para vocês printarem ou então pausarem o vídeo. Lembrando lá, gente, nós estamos trabalhando funções da linguagem. Para a gente trabalhar as funções da linguagem, a gente tem que lembrar do esquema de comunicação. Isso, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar na aula de explicação, que também está na playlist aqui. Então, qualquer coisa é só voltar lá que tem todo o assunto explicado. Na aula 1, a gente resolveu alguns exercícios, na aula 2 também, e na aula 3, então, espero que vocês estejam craques nisso daqui. Porque, gente, é a nossa última aula sobre esse conteúdo. Então, vamos lá. Primeiro exercício pede para que a gente dê a função de linguagem dos textos a seguir. Lembram que eu falei para vocês que tinham vários textos e que vocês tinham que colocar a função de cada um deles? Por exemplo, aqui na letra A, o vento varria as flores, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. Aqui, gente, eu tenho um poema do Manuel Bandeira. Aqui, do nosso esquema de comunicação, o que é mais importante? É o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal ou o referente? E aí, gente, vocês lembram? Se não lembrar, só voltar no outro vídeo. Gente, nesse caso, grande parte dos poemas, cuidado, grande parte, fazem parte da função poética. Por quê, gente? O que é importante ali? O autor falar sobre o que ele sente. Ou seja, o que é importante aqui é o nosso emissor. Então, muito cuidado, gente. Função poética é quando o centro está no emissor. Na letra B, essa é fácil, hein? Nós temos aqui. Alô, bom dia, bom dia. Quero falar com o João, por favor. Só um minuto. Gente, tem um diálogo. Tem alguma mensagem que eu consiga tirar desse texto? Não, gente, é somente uma conversa. Então, o meu foco está na manutenção do nosso canal. Ou seja, gente, o que eu tenho de mais importante aqui é o canal. Então, qual é a função aqui? Fática. Lembram, gente, que na aula 2 a gente falou bastante da função fática? Então, tomem esse cuidado, tá? Por exemplo, a função fática, que é quando a gente tem essa manutenção de canal, eu também posso considerar conversa, por exemplo, para quem mora num prédio, no elevador. Ou então quando você chega para algum serviço, sei lá, você vai ao dentista, por exemplo. Para não ficar aquele clima, você faz o quê? Você tenta conversar, nossa, esfriou hoje, né? Nossa, tá tão quente lá fora, então só para manter o canal, não que eu tenha intimidade com essa pessoa. Na letra C, eu fico pensando em nós dois, cada um na sua, perdidos na cidade nua, empapuçados de amor, numa noite de verão. Ai, que coisa boa, à meia luz, a sós, à toa. Gente, aqui nós temos o trecho de uma música. E aqui nós temos que a Rita Lee é a autora dela. Aqui, gente, eu realmente estou preocupada com o emissor, com o canal. O meu foco está em quem? Na mensagem. Então, quando o foco está na mensagem, gente, eu digo que a função ela é emotiva. Cuidado, gente, vamos só colocar aqui. O emissor é quando eu tenho a função que nós vamos chamar ali de poética. Canal, gente, é quando nós temos a função fática. E quando eu tenho essa preocupação com a mensagem, é o que nós colocamos aqui na C, a função emotiva. Tranquilo até aqui, gente? Espero que sim, hein? Aí nós temos aqui, não deixe para depois, compre já seu carro novo. Ou seja, gente, eu não estou preocupada, eu já sei que não é o emissor, não é a mensagem e não é o canal. Então, o que eu tenho de importante aqui? O receptor. Por que o receptor, gente? Porque eu quero mudar a forma que ele pensa. Ou seja, eu quero que ele compre este carro. Então, por conta disso, a função que a gente tem aqui é a conativa. Então, vamos colocar aqui, conativa.
Tranquilo, gente? Não é muito difícil essa parte, certo? Aí nós temos aqui na letra E. A maior parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, rejeita a volta de doações empresariais para campanhas eleitorais de 2018. A proposta já estava em discussão no Congresso Nacional, mesmo antes da polêmica da criação de um fundo público bilionário para bancar os candidatos. Mas, dos 11 integrantes da corte, pelo menos 6 são contrários ao financiamento feito por pessoas jurídicas. Em 2015, o tribunal julgou inconstitucional esse modelo de doação e hoje manteria o entendimento caso fosse provocado. Gente, aqui é importante o meu código ou o meu referente? Uma dica importantíssima. Textos informativos, gente, que geralmente são textos que eu tenho em jornais, por exemplo, o meu foco vai ser sempre no referente. Então, a função aqui, a gente vai chamar de função referencial. Certo? Então, a gente já viu ali grande parte dessas funções e qual parte do esquema de comunicação que é mais importante para ela. Aí, por último, o sujeito das orações da língua portuguesa pode ser classificado em simples ou composto. Isso vocês encontram bastante nos livros de português, né? Gente, aqui eu não estou pegando a língua portuguesa para falar dela mesma. Ou seja, aqui o importante não é o código que eu estou utilizando. Para isso, gente, nós temos então a função metalinguística, que diz respeito então a quando o código é mais importante. Gente, esse primeiro exercício, ele é excelente para vocês treinarem, se vocês sabem reconhecer num texto exatamente qual é a função da linguagem importante ali. Não esqueçam, gente, de sempre ter por perto esse esqueminha, tá? E espero que vocês já não tenham mais dificuldades nesse assunto. O nosso exercício 2, que é do Enem, tem o seguinte texto: desabafo. Desculpe-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Essa é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram hoje. Estou nervoso. Estou zangado. Gente, para vocês que são jovens, essa crônica não faz sentido nenhum, né? Vocês até falam, ai, que preguiça da segunda-feira, né? Mas aqui, gente, ele tá falando uma coisa que vocês logo vão saber, que é a vida de adulto. Por quê, gente? Ele tá falando aqui dos e-mails para responder, contas para pagar, ou seja, gente, da vida de adulto. Só um detalhe, eu falo e-mail porque a gente não usa mais secretária eletrônica, né? Então, só atualizando. Então, gente, por conta disso, ele não está falando sobre o próprio ato dele escrever? Vamos ver então o que vai pedir no exercício. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é emotiva ou expressiva, pois. Ou seja, gente, ele já deixou claro pra gente que o importante ali é a mensagem. Lembrando também que aqui no enunciado ele fala algo que é bastante importante. Várias funções vão aparecer num texto, mas o que vai diferenciar elas? Aquela que vai predominar, tá? Então tomem cuidado com isso. E até, gente, aqui no próprio enunciado a gente descobre um outro nome para a função emotiva, que pode ser chamada de expressiva também. Aí diz, o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Gente, se é o próprio código, faz sentido ela ser emotiva? Letra B, a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. A atitude dele é mais importante do que o texto dele? Letra C, o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem.
Ou seja, gente, a pessoa que está lendo é o foco dele na construção do que ele está escrevendo. Letra D. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Ou seja, o assunto é o mais importante? Vamos ver. Letra E. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação, ou seja, manter o nosso canal? Será que é isso? Ou seja, gente, o que é importante aqui? A atitude do enunciador. Galera, tomem cuidado para acabar não confundindo as coisas, porque aqui ele está pedindo uma explicação. Eu não posso só pegar o nome aqui e pronto, fechou. Não, gente, tomem cuidado. Leiam sempre o enunciado com muita atenção. Aí, gente, nós temos aqui o exercício 3 da Universidade Estadual de Minas Gerais. Assinale a alternativa em que o termo em negrito do fragmento citado não contém traço da função emotiva da linguagem. Gente, eu de propósito retirei aqui o negrito. Por quê? Assim a gente consegue ver se vocês conseguem identificar facilmente qual é a função ali. Na letra A, os poemas, infelizmente, não estão nos rótulos de embalagens, nem junto aos frascos de remédio. Letra B. A leitura ganha contornos de cobaia de laboratório, quando sai de sua significação e cai no ambiente artificial e na situação inventada. Letra C. Outras leituras significativas são o rótulo de um produto que se vai comprar, os preços do bem de consumo, os tickets do cinema, as placas dos pontos de ônibus. Letra D. Ler e escrever são condutas da vida em sociedade. Não são ratinhos mortos, prontinhos para serem desmontados e montados picadinhos. Ou seja, gente, função emotiva, a única aqui que vai aparecer é a letra C. Por quê, gente? Ele está falando das leituras significativas. Ou seja, gente, quem que vai fazer isso? O nosso emissor. E ele vai estar focado na nossa mensagem. Porque se ela é significativa, é porque simbolizou algo para mim. Gente, essa aula não tem exercícios, mas não deixem de revisar toda essa parte de funções de linguagem, tá? Tomem muito cuidado, não confundam os elementos da comunicação nem as funções. Então, gente, até a próxima aula.